Olá, estamos aqui novamente, conforme prometido, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Primeiro livro da obra da Codificação Espírita, e já conversamos semana passada, no último vídeo, sobre Deus, sobre o conceito de Deus, né? E o infinito. E agora vamos dar início às discussões sobre as provas da existência de Deus. Esse tema, as provas da existência de Deus, tem 5 questões. É interessante verificarmos, analisarmos, tomarmos conhecimento das 5 questões de forma continuada, né, juntas, porque elas são complementares. Então, para a gente entender, né, começar a discutir sobre isso, começar a conversar sobre isso, antes é necessário analisarmos as 5 questões juntas, de forma ordenada, já que uma é basicamente o complemento da outra. Antes de darmos início ao estudo, gostaria apenas de chamar a atenção, de fazer um parênteses aqui, para dizer que, para a gente compreender Deus, para a gente dar início ao nosso esforço de compreensão de Deus, não podemos considerar que Deus seja apenas um apelo da nossa emoção, né? Não podemos cair na armadilha de muitos de achar que Deus é uma criação humana, né? De que Deus é uma criação das nossas necessidades, né, que criamos para cobrir uma lacuna, né? Não, precisamos fugir dessa armadilha de achar, né, que Deus é apenas uma criação para satisfazer, né, nossas carências emocionais, né? Na verdade, Deus, a compreensão de Deus, ela passa também pela razão, né? Ela é o resultado do uso da razão, e veremos isso mais na frente. À medida que formos estudando, vamos verificar que isso é uma verdade. Então, na primeira pergunta, Allan Kardec pergunta assim, na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, aqui os espíritos respondem que a prova da existência de Deus está numa premissa que usamos na própria ciência. Aquela premissa que diz que não há efeito sem causa, né? Todo efeito, ele tem que ter uma causa que o gerou, né? E essa é uma premissa usada na ciência e que serve também para provar a existência de Deus, né? Ora, como é que, se consideramos que o universo, né, é uma criação inteligência, né, que o corpo humano é uma criação inteligente, que o movimento dos planetas, dos astros, né, que é na própria natureza, né, com suas belas cachoeiras, suas águas, seus oceanos, né, seus continentes, se tudo isso é um efeito inteligente, né, se é o resultado de uma ação inteligente, necessariamente precisamos considerar que existe uma causa inteligente por trás, né, porque não existe caos no universo. E aí Allan Kardec, tem uma nota de Allan Kardec que ele fala assim: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, Allan Kardec diz, né, que negar a existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, né, e admitir que o nada é capaz de fazer alguma coisa, o que é impossível, né? O nada não cria. Na verdade, o nada nem existe, porque já foi provado cientificamente que nem o vazio existe, né? Existe algo no vazio, e é isso que eles estão estudando atualmente, né? Na questão 5, Allan Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, aqui Allan Kardec já traz
né, já traz aqui a afirmação de que todo ser humano traz em si um sentimento inato de que Deus existe. E ele pergunta, que dedução se pode tirar disso? O que a gente pode pensar disso, né? E aí os espíritos respondem que a dedução é que há de que Deus existe, né? Essa é a dedução que devemos tirar. Pois, de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, aqui os espíritos respondem que esse sentimento instintivo, né, inato, que todo ser humano traz, de que Deus existe, já é em si uma prova da existência de Deus, né? Porque senão, de onde viria esse sentimento? Se a gente sabe que todo efeito tem uma causa, logo devemos necessariamente dizer que o sentimento instintivo de que Deus existe tem um fundamento, tem uma causa. De onde vem esse sentimento? Será que não é justamente do fato de que ele existe, né, de que Deus existe? Então, o próprio sentimento instintivo de que Deus existe já é uma prova de que Deus existe, né? E já é uma consequência disso, de que todo efeito tem uma causa. Na questão 6, Allan Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então veja que interessante, né? Porque essa é um dos argumentos daqueles que dizem que Deus não existe, né? Para essas pessoas, alguns usam isso como um argumento de que Deus, na verdade, é uma criação humana e que passou, né, de geração em geração essa ideia de que Deus existe, mas de que ele, na verdade, é apenas fruto de um ensinamento, né, das próprias pessoas. E aí os espíritos respondem assim: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Né? Então os espíritos estão fazendo a gente pensar o seguinte: se fosse fruto do ensinamento, fruto da educação, né, dos homens, como é que a gente poderia explicar que existem seres humanos ainda primitivos, né, índios, né, aqueles índios bem afastados, que ainda não tiveram contato com a civilização, né, tribos, né, muito primitivas que existem ainda em alguns pontos do planeta? Como a gente poderia explicar que essas pessoas, né, que esses seres ainda primitivos também conservam esse instinto, né, esse sentimento instintivo de que Deus existe, se não foi fruto de um ensinamento, se não teve ninguém para ensiná-los, né? Porque se eles nasceram numa tribo, numa região totalmente isolada, onde não tiveram nenhum contato com pessoas, né, que pudessem ensinar isso para eles, de onde eles aprenderam isso? Né? Será que não teve, em algum momento, né, alguém do próprio meio deles que passou, né, essa ideia, mas porque também já trazia em si, né? Allan Kardec traz a nota dizendo assim: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos homens, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Ora, assim como acontece na ciência, alguém só aprende, né, um fato científico, uma lei da matéria, só aprende as questões, né, científicas, as descobertas científicas, porque aprendemos na escola, né? Porque alguém nos ensina, porque fomos atrás ver o resultado do estudo de alguém. Então, assim como acontece com as noções científicas, né? A gente só tem acesso a essas noções científicas porque foi ensinado, porque alguém nos ensinou. Mas, quanto à questão de Deus, né? Essa lógica, de acordo com essa lógica que Deus seria o resultado do ensinamento, então ele não seria um sentimento universal, né? Não existiria em todos os seres humanos, né? E só existiria aqueles, né? Só existiria naqueles que puderam receber esses ensinamentos. Então, só vai ter um conhecimento científico quem pôde receber esse ensinamento, né?
mas sabemos que, conforme Allan Kardec indaga aos espíritos, todos os seres humanos tiveram acesso, trazem em si essa noção, esse sentimento inato dos seres humanos. Não é algo fruto, não é algo localizado, né, apenas de um grupo, de algumas pessoas. Não, ele é universal. E não seria universal se fosse fruto do ensinamento, porque nem todos teriam tido acesso a esse ensinamento, né? Na questão 7, Allan Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Então sabemos que matéria, né, é aprendido isso nas escolas, que matéria é tudo que tem, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa, né? Uma certa quantidade de matéria. E aí os espíritos respondem assim: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária, né? Então, Allan Kardec quer saber o seguinte: olha, será que o início de tudo, né? O início de todas as coisas não começou com as propriedades da matéria? Quais são as propriedades da matéria, né? As matérias possuem propriedades gerais e propriedades específicas. Como ele fala propriedades íntimas, né, da matéria, talvez possamos entender essas específicas, né, que seriam a capacidade de transformação, né, a capacidade de combinação de reações químicas, né? Será que não seria isso a causa de tudo? Será que não foi se transformando, não foi reagindo as moléculas, né, das matérias, seus elementos? Será que não é através dessas transformações que tudo surgiu? Uma pergunta muito inteligente de Allan Kardec, na verdade. E aí os espíritos respondem: tá, mas se fosse assim, de onde viriam essas propriedades, né? Porque a gente tem que achar sempre a causa de tudo. Se tudo fosse resultado dessas combinações da matéria, a gente teria que perguntar assim: tá, e de onde vieram essas combinações? Quem programou, quem planejou essas combinações? Quem fez com que tudo se desse desde o início? Né? Quem criou os elementos primordiais? Né? Então, esse é o problema. Às vezes a gente só vai até um certo ponto no nosso raciocínio, mas não busca a causa primária, né? Como vimos na primeira questão do livro, Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, né? Inteligência suprema, aquele que sabe tudo sobre tudo, né? Então, ele é a causa primária de tudo. Então, precisamos sempre remontar. Então, será que não foi Deus que criou essas combinações da matéria? Será que ele não criou a matéria, as combinações da matéria e as leis que regem a matéria? Na questão 8, Allan Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou outra, ao acaso? Né? Então, Allan Kardec quer saber o que a gente deve pensar dessas pessoas que colocam nessa combinação aleatória da matéria a causa de tudo, né? Se não seria ao acaso. Será que não foi por acaso que essas matérias se combinaram, que esses elementos se combinaram e deram origem a tudo? Allan Kardec quer saber. E os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, ademais, que é o acaso? Nada. Então, aqui os espíritos dizem: não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido a gente achar que tudo no universo é fruto do acaso. Tem. Porque, primeiro, que o acaso não existe, né? E segundo, para a gente considerar um efeito inteligente, como é o universo e tudo que nele existe, né? Como fruto de um acaso inteligente, a gente teria que admitir que esse acaso inteligente, na verdade, não é um acaso, né? Porque o acaso já nem existe. E ainda considerar que o acaso é capaz de criar algo inteligente, não faz o menor sentido, né? Pior é aquela história, né? Às vezes, para tentar refutar algo que a gente não conhece, a gente cria uma noção, uma ideia ainda mais absurda, né? Uma ideia ainda mais longe da razão. E Allan Kardec, em sua nota, ele diz: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados,
e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Então veja como ele diz que existem de fato, né, combinações, existem desígnios determinados. Porém, essas combinações, né, essa harmonia que existe no universo, que revela, né, essas combinações, esses desígnios determinados, ele revela um poder inteligente. Né? A harmonia em si revela um poder inteligente, mostra que existe um poder regendo toda aquela harmonia, que criou aquela harmonia. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Né? Na questão 9, Allan Kardec pergunta: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, Allan Kardec quer saber aqui onde é que está, como é que, onde é que a gente pode localizar a inteligência em Deus, né? Como é que a gente pode identificar a inteligência na causa primária, né? Como é que a gente pode identificar que existe uma inteligência aí? É isso que ele quer saber. E aí os Espíritos respondem: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então veja que os Espíritos respondem aqui a Allan Kardec, falando que, chamando a atenção da gente, né, para aquela frase de que pela obra se conhece o autor. Ora, às vezes a gente olha para uma escultura e diz: que escultura linda, né? Um quadro, que pintura maravilhosa. Ou admira uma música: nossa, que música, né, linda, maravilhosa, se emociona com a música. E logo a gente pergunta: quem foi o escultor? Quem foi o pintor? Quem foi o compositor? Né? Quem fez essa obra maravilhosa? Né? E aí a gente encontra a causa, logicamente, no ser humano. Mas e quanto àquelas obras que não foi nenhum ser humano que criou? Como é que por que a gente não pergunta quem fez essa flor? Né? Que flor linda, né? Que fruta maravilhosa, saborosa, né? Que é a cachoeira maravilhosa, né? E admirar todas aquelas, né? Tudo que existe no universo, a água, a luz, né? O som, as sombras, a terra e tudo aquilo que o homem usa para criar também, né? Isso também tem uma causa. Alguém criou, né? Um ser inteligente também criou essas coisas. Tudo isso é toda a obra do universo teve uma causa, né? E se não foi o homem, quem foi? Né? Devemos remontar a causa de tudo. E por ser obra inteligente, tem que ter tido um criador inteligente. Allan Kardec, né, na sua nota diz: do poder de uma inteligência se julga suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então aqui ele diz, né, o ser humano, né, ele é capaz de produzir, né? E quanto mais inteligente o ser humano, mais inteligente é a sua obra. Mas e aquelas obras que são prodígios, né, da natureza, né, que tem que ter uma causa primária, que não foi criação humana, né, aquela obra inteligente que requer um ser superior como criador, né? Ele precisa também de uma causa, né? Ele também precisa que a gente lhe dê uma causa primária inteligente também, né? Então,
eu encerro aqui para o vídeo não ficar muito longo, a leitura das questões e respostas do Livro dos Espíritos. No próximo vídeo vamos dar continuidade com alguns comentários, né, sobre essa parte, né, como parte dos nossos estudos. Até lá!